Sabe, existem alguns nomes que a gente ouve e, mesmo sem saber todos os detalhes, sente um arrepio. Edward Gein é um desses nomes. E a história dele não é um filme de terror, não. É um caso real, tão chocante que testou os limites da polícia, de uma cidade inteira e, de quebra, inspirou alguns dos monstros mais famosos do cinema. Então, vamos mergulhar fundo nessa história. Essas palavras são do xerife Art Schly, o homem que prendeu Ed Gein. E olha, essa frase, ela mal começa a descrever o que ele e os policiais encontraram naquela fazenda isolada em Wisconsin. É um eufemismo para um pesadelo real. E é essa a pergunta que vai guiar a gente hoje. Porque a história de Ed Gein não é só sobre os crimes dele, sabe? É também sobre o efeito devastador, a onda de choque que esses crimes causaram em todo mundo que chegou perto dessa escuridão. Para entender essa história, a gente não vai começar do início. Não. A gente vai direto para o ponto de ruptura, para o momento exato em que a lei e a sanidade de um homem se chocaram de frente dentro de uma sala de interrogatório. Pensa na cena. O suspeito, Ed Gein, começa a confessar. E ele faz isso rindo. O que ele contou foi tão monstruoso que o xerife, um homem da lei, simplesmente quebrou. Ele agrediu Gein e por causa disso a confissão foi até invalidada. Mas não importava mais, né? A verdade já tinha saído. Para entender o que levou a esse momento, a gente precisa voltar bastante no tempo. A raiz de todo esse horror não está num evento específico, mas em uma pessoa, a mãe do Ed, Augusta Gein. Foi a visão de mundo dela completamente distorcida que plantou as sementes de tudo o que estava por vir. A Augusta, ela acreditava que o mundo inteiro estava condenado ao inferno. Ela se casou, mas se arrependeu quase no mesmo dia. Como não podia se divorciar, ela canalizou toda aquela energia, toda aquela amargura para os 2 filhos. E essas eram as verdades que ela repetia dia após dia na cabeça dos filhos, Henry e Edward. Ela os levou para uma fazenda bem isolada para proteger eles do pecado. Mas o que ela criou foi uma prisão psicológica, onde ela era a única voz, a única verdade e a única mulher pura no mundo. Para o Edward, que era mais sensível, mais frágil, isso foi devastador. E aí, em questão de 5 anos, Ed perdeu todo mundo. O pai morreu. Depois o irmão, Henry, que até tentava tirar o Ed da influência da mãe, morreu num incêndio bem esquisito. E por fim, a própria Augusta se foi. De repente, Ed Gein estava completamente sozinho no mundo, só com os ecos dos ensinamentos doentios da mãe, numa mente que já estava aos pedaços. Agora, vamos avançar 12 anos. Estamos em 1957. O desaparecimento de uma comerciante muito querida na cidade vai finalmente arrancar os segredos da Fazenda Gein e expor tudo à luz do dia. O filho da Bernice, que por acaso também era policial, olhou para aquela cena e o estômago dele revirou. Era familiar demais. Era exatamente o mesmo cenário do desaparecimento de outra mulher, Mary Hogan, 3 anos antes. Um caso que nunca foi resolvido. A investigação foi assim muito rápida. O filho da vítima lembrou na hora. O esquisitão, Ed Gein, estava aqui ontem. Ele disse que voltaria hoje para comprar anticongelante. Adivinha qual foi a última venda registrada na loja? Pois é, um galão de anticongelante. A polícia já tinha um nome e um endereço. Chegando na fazenda, tudo escuro, sem luz elétrica. O xerife Sholey e o parceiro começam a busca. Num anexo da casa, tipo uma cozinha, a lanterna dele ilumina algo pendurado no teto. Por um segundo ele deve ter pensado que era um cervo, algo normal para caça. Mas não era um cervo. Era o corpo de Bernice Worden. E o pior é que aquilo era só o começo. Dentro da casa, o horror só aumentava. No escuro, os móveis pareciam velhos, normais. Mas quando a luz da lanterna bateu, eles perceberam. O estofado das cadeiras não era de couro de animal. Era pele humana. A insanidade estava por toda parte. Os policiais encontraram a parte de cima de um crânio sendo usada como tigela. Outros crânios enfeitavam os postes da cama de Gein. Era inacreditável. E a cada passo, um novo objeto macabro. Coisas do dia a dia transformadas em troféus doentios. Um abajur, uma lixeira, um cinto, tudo feito com partes de corpos humanos. E então, eles encontraram a peça mais bizarra de todas. Um traje completo, com pernas, torso, seios, tudo costurado com a pele de diferentes mulheres. E foi aí que a polícia começou a ter uma ideia doentia do motivo por trás de tudo aquilo. E aqui tem um detalhe importante. Apesar da casa estar lotada com restos de dezenas de pessoas,
A investigação confirmou que Ed Gein cometeu apenas 2 assassinatos, o de Bernice Warden e o de Mary Hogan. A grande maioria dos corpos ele desenterrou de cemitérios da região. Mas por quê? Pra quê profanar túmulos, assassinar, criar esses objetos horríveis? A resposta, como tudo nessa história, volta para a única pessoa que ele amou e temeu na vida. A resposta era a mãe dele, Augusta. A obsessão do Ed por ela não acabou quando ela morreu. Pelo contrário, virou uma fantasia doentia. Ele roubava os corpos de mulheres que se pareciam com ela para criar um traje de mulher, na esperança de que pudesse literalmente vestir a pele dela e se tornar ela. Uma história tão absurda, tão grotesca que parece ficção, né? E no fim das contas, foi exatamente para ficção que ela foi. O caso de Ed Gein criou um legado sombrio que a gente vê nas telas de cinema até hoje. A ligação é direta. Pensa bem, a mãe dominadora do Norman Bates em Psicose é Augusta. A máscara de pele humana do Leatherface em O Massacre da Serra Elétrica veio do Gein. Aquele traje de mulher que o Buffalo Bill estava costurando em O Silêncio dos Inocentes, pura inspiração nos crimes de Ed Gein. Todos esses ícones do terror foram tirados da vida real dele. No final, Ed Gein foi considerado legalmente insano. Ele passou o resto da vida em hospitais psiquiátricos. Já o xerife Shaley, ele nunca se recuperou do que viu. Morreu de um ataque cardíaco bem jovem, 1 mês antes do julgamento final de Gein, completamente assombrado pelo caso. E a casa? A Casa dos Horrores pegou fogo, misteriosamente, como se a própria cidade quisesse apagar aquela mancha da sua história. E isso nos deixa com uma última reflexão. Na tentativa desesperada de isolar o filho do mal que ela via no mundo, Augusta acabou criando um mal muito maior dentro da própria casa. Uma história real que prova que, às vezes, o verdadeiro horror não vem de monstros, mas das pessoas que os criam. E aí, gostou desse fato? Então curta, compartilha com seus amigos e me segue. Vou trazer sempre mais histórias e curiosidades que você não vai querer perder.